Ele ficou 76 dias perdido no meio do oceano, sozinho, sem recurso, sem saber se ia sobreviver. Essa é a história de Steven Callahan. Em 1982, ele saiu das Ilhas Canárias sozinho em uma embarcação que ele mesmo projetou. Então ele saiu nesse veleiro e o seu destino era o Caribe. Mas alguns dias depois tudo mudou. Isso porque durante uma noite o barco foi atingido e começou a afundar. Callahan então teve poucos minutos para reagir. Ele pegou o que ele conseguiu e entrou num bote salva-vidas inflável. E foi assim que começou sua história de sobrevivência. Ele ficou à deriva no Oceano Atlântico, sem rota, sem comunicação, sem fazer ideia de onde estava. Nos primeiros dias, ele ainda tinha alguns suprimentos que conseguiu pegar, mas logo eles acabaram. Então, ele precisou improvisar. Depois de vários dias tentando, ele conseguiu finalmente pegar um peixe com um arpão que ele tinha conseguido resgatar do barco. Então, sua alimentação começou a ser basicamente esses peixes. Já para se hidratar, criou formas de coletar e tratar a água da chuva para poder beber. Mas o seu maior desafio era o sol. Durante o dia o calor era extremo e à noite o frio era congelante. Fora o medo constante, né? Teve um momento em que o peixe atingiu o bote, causando um furo que ele teve que ficar remendando por dias, esvaziando a água do bote, até achar uma maneira de fazer um reparo que durasse e garantisse a segurança dele no bote. E mesmo com todas essas adversidades, ele continuou dia após dia ali tentando sobreviver, com a esperança de ser resgatado. Depois de semanas no mar, o corpo começou a sentir cansaço, desidratação, fome. A fraqueza do corpo dele era grande, mas ele não desistiu. E no total, ele ficou ali à deriva por 76 dias. Até que finalmente uns pássaros começaram a aparecer. Então ele imaginou que a terra firme estava perto. Os peixes que ficavam em volta ali do bote dele acabaram atraindo muitos desses pássaros. E pescadores que estavam em uma ilha, vendo aquela aglomeração de pássaros, imaginaram que tinham muitos peixes e foram lá pescar. Foi assim, perto do Caribe, que Steve foi finalmente encontrado por pescadores. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. E depois disso, ele começou a contar sua história de sobrevivência, mostrando até onde uma pessoa pode chegar quando precisa sobreviver.